Tem razão. Foi uma ideia tola. Deixe isso comigo, Lucy. Pensarei em algo. De volta à casa, Vivian já estava de pé e fora juntar-se aos pais no jardim. Onde está a Lucy? Saiu com Glenna, respondeu Christine. Deve estar chorando suas mágoas com ela. Mamãe, não fale assim. Lucy está sofrendo. E eu, não sofro? Queria tanto um neto, mas Lucy é uma incompetente. Não consegue nem ser mãe. Por que é tão cruel, mamãe? Não sou cruel. Apenas não consigo entender por que uma mulher jovem e saudável não consegue ter filhos. Não me espantaria nada se Hamilton aparecesse com um bastardo. Mamãe, que horror! Como pode referir-se assim à sua filha? Lucy é uma tola, isso sim. Furiosa, Vivian levantou-se da cadeira e pôs-se a caminhar pelo jardim. Compreendia que a mãe queria ter netos. Mas isso não lhe dava o direito de tratar Lucy como se ela não tivesse sentimentos. Ouviu o barulho de uma carruagem e olhou. Era o carro de Glenna, que acabava de passar pelo portão. Da janela, Glenna e Lucy acenaram para ela, e Vivian correu ao seu encontro. Lucy era sua irmã e Vivian gostava muito dela, e torcia para que conseguisse ter um filho, não para agradar a mãe, mas para que pudesse encontrar a felicidade. Padre Tobias foi o primeiro a chegar à casa de Glenna. Viera para ouvir o concerto que Francis daria para poucos convidados, dentre eles, Jules e Vivian. Padre Tobias, exclamou Glenna, feliz ao vê-lo. Olá, Glenna. Como vai o nosso concertista? Francis está se preparando. Está um pouco ansioso, o senhor entende. Ele me parece um rapaz muito dedicado. É sim. E quer saber de uma coisa. Está interessado em Vivian. Pobre rapaz. Vivian não tem olhos para mais ninguém além de Lord Julius. Será mesmo, Padre Tobias? Ele pigarreou desconcertado e retrucou hesitante. O que quer dizer? Glenn o encarou com pesar. Sabia o quanto era doloroso para ele aquele sentimento. No entanto, achou melhor não dizer nada e inventou uma desculpa. Quero dizer que acho nossa Vivian um pouco volúvel. Os sinos da porta soaram e o mordomo foi atender. Era Vivian, que vinha acompanhada de Christine e George. A moça entrou cabisbaixa e cumprimentou os presentes com um ar sombrio. Vivian, fez Glenn alarmada. Está sentindo alguma coisa? Vivian não acordou muito bem disposta hoje, respondeu Christine. Creio que está ficando constipada. Jules ainda não chegou? Perguntou Vivian. Ainda não, minha querida. Mas não deve tardar. E Lady Lucy? Tornou Padre Tobias. Não vem. Lucy também não se sente bem, acrescentou Christine. Deve ser mais um de seus achaques. Ora, Christine, censurou George, que coisa mais desagradável de se dizer. Mais alguns convidados chegaram, e Francis desceu indo cumprimentar a todos. À medida que falava com os presentes, ia procurando Vivian com os olhos, até que a encontrou sozinha perto da janela. Lady Vivian, exclamou, beijando-lhe a mão com galanteria. É uma honra tê-la aqui. Vivian sorriu acabrunhada, puxou a mão e foi sentar-se do outro lado da sala, deixando Francis profundamente constrangido. Pouco depois, Glenn a chamou para sentar-se ao piano, e ele aqueceu. Seu semblante demonstrava certa tristeza, mas ele não disse nada. Durante todo o tempo do concerto, permaneceu concentrado nas teclas, executando com maestria as canções da moda, além de algumas poucas composições de sua autoria. Apenas Jules não apareceu. Por onde será que andava? Vivian já morria de preocupação, olhando para a porta a todo instante, ansiosa por sua chegada. Mas nada. Nem sinal dele. Precisava falar-lhe com urgência, e ele resolvera desaparecer. Quando o concerto terminou, Francis foi envolvido pelos presentes, que não economizavam elogios à sua atuação. Ele fora maravilhoso,
e não entendiam por que não se dedicava à música profissionalmente. Estavam certos de que não faltariam salões que o recebessem nem casos de concertos que não se honrassem com a sua atuação. Enquanto Francis entretinha os convidados, Glenn aproveitou para afastar-se discretamente, indo na direção de Vivian, que não saía de perto da janela. Aproximando-se por detrás da moça, pôs a mão em seu ombro e indagou: "O que aflige, minha amiga?" Vivian tentava conter as lágrimas e respondeu entre os soluços contidos: "Creio que aconteceu algo terrível." Antes mesmo de Vivian dizer, Glenn já sabia e sentiu um arrepio de pavor, afirmando cheia de horror: "Você está grávida." Confusa e surpresa, Vivian voltou-se para ela, olhos arregalados, e respondeu aturdida: "Como é que você sabe?" "Não sei. Mas algo dentro de mim me alertou." Ela olhou para os lados e sussurrou: "E agora? O que pretende fazer? Precisamos apressar o casamento. Logo, logo, meu ventre crescerá e não conseguirei mais esconder." "Há quanto tempo está grávida?" "Não sei bem ao certo. Mas não sangrei ainda este mês, e isso nunca aconteceu. Além disso, sinto-me um pouco enjoada. Nada demais, mas o estômago às vezes revira quando olho para a comida." "Meu Deus, Vivian, isso vai ser uma tragédia. Seu pai vai querer matá-la. É por isso que temos que apressar o casamento." "Jules já sabe?" "Ainda não. Tencionava contar-lhe hoje, mas ele não apareceu. Não sei por quê, Glenn, mas desde a nossa festa de noivado, Jules tem estado estranho. Quase não vai à minha casa e, quando vai, parece estar se escondendo de algo. Não sei o que está acontecendo." Glenn sentiu vontade de contar-lhe a respeito de Lucy, mas conteve-se. Não tinha esse direito. Ela sabia que Jules a estava evitando, com medo de um confronto com Lucy. Fora por isso que não comparecera ao concerto e era também por isso que evitava ao máximo ir à casa de sua noiva. Agora, porém, a situação se agravara sobremaneira. Se, por um lado, casamento entre eles só traria infelicidade a Vivian, por outro lado, não seria justo trazer uma criança ao mundo sem um lar constituído, para ser chamada de bastarda e discriminada por toda a sociedade. Por mais que aquilo não agradasse, ela tinha que concordar que a única solução viável seria mesmo o casamento, ainda que Jules fosse um canalha e um monstro. Mas a criança não merecia sofrer. A situação não precisava ser assim tão complicada e difícil. Jules e Vivian iam mesmo se casar. A chegada de um filho apenas apressaria o casamento, mas não o levaria a fazer nada que já não estivesse planejado. Com certeza, abandonaria Vivian em Plymouth e voltaria para Londres, com alguma desculpa esfarrapada, e só viria de vez em quando para vê-la. Mas, ainda assim, era o melhor para Vivian e o filho. Enquanto isso, sentado em confortável poltrona na sala de sua mansão, Jules pensava: quando é que poderia imaginar que Vivian fosse irmã de Lucy, uma mulher a quem não via há cerca de 5 anos e que quase acabara com a sua vida? Aquilo era uma injustiça. Logo agora que resolvera se casar e sossegar aparecia um fantasma de seu passado para colocar em risco todos os seus planos. Se aquela história viesse à tona, seria a sua ruína. Seria um escândalo pior do que o de Frederic. Frederic era apenas um serviçal, ao passo que Lucy era esposa de um nobre membro do parlamento. Ele seria desmoralizado diante da sociedade. Seria a ruína moral, a falência social, que acabariam por atirá-lo no exílio dentro de sua própria casa. Mas que casa? Na certa, teria que se mudar de Plymouth. Ninguém mais por ali o respeitaria ou estimaria a sua companhia. Iria para Londres, mas em Londres a notícia, logo, se espalharia. O marido de Lucy era uma figura importante, honesta, respeitável, digna. Mas será que Lord Hamilton se arriscaria a colocar a sua honra em jogo com aquela história? Talvez não dissesse nada a ninguém, com medo da vergonha e da humilhação.
Sim, talvez Lord Hamilton preferisse manter tudo em segredo. Segredo. Um segredo talvez fosse pior. Lord Hamilton poderia providenciar um acidente ou contratar alguém para matá-lo. Pensando nisso, Jules ficou horrorizado. Não queria morrer. Talvez Lucy não dissesse nada. De que adiantaria revelar aquela história depois de tanto tempo? Não era feliz no casamento. Por que colocaria em risco a sua felicidade só para evitar que ele se casasse com Vivian? Afinal, se ela nada dissera até agora, com certeza, não tinha interesse em macular sua aura de respeitabilidade. Tudo isso, porém, eram conjecturas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O fato era que Jules perdera o sossego no exato instante em que vira Lucy em sua festa de noivado. Ela só aparecerá para atrapalhar os seus planos. Tivera até que faltar ao concerto em casa de Glenna, deixando o caminho livre para que Francis cortejasse sua noiva. Esse pensamento encheu de ódio e despeito, e ele sentia em Francis um rival bastante perigoso. Jules nem se dava conta das sombras escuras que o envolviam nesse momento. Sentindo a vibração de seus pensamentos menos dignos, Rupert e Decius se aproximaram, insuflando em sua mente imagens de ciúme e revolta. Em breve descobriria a gravidez de Vivian, e era preciso inspirar-lhe o horror à paternidade e incentivá-lo a exigir que Vivian fizesse o aborto. Além disso, Francis poderia se tornar um perigo aos seus planos, e era preciso afastá-lo do convívio de Vivian. Mais tarde, naquele mesmo dia, Eve apareceu com um bilhete. Era de Vivian, pedindo para falar-lhe. Está bem. Diga a ela que irei. À mesma hora, na estalagem. Quando Jules chegou, acompanhado de Decius e Rupert, Vivian já o aguardava, torcendo as mãos nervosamente. Logo que o viu, correu para ele e atirou-se em seus braços, exclamando aturdida. Oh! Jules, graças a Deus! Por que não foi ao concerto em casa de Glenna? Fiquei esperando-o a tarde toda. Não pude. Não estava me sentindo muito bem. Alguma coisa que comi. Não importa. Precisava falar-lhe o quanto antes. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Uma coisa muito grave. O que foi? Sem fazer rodeios, Vivian segurou as suas mãos, olhou fundo em seus olhos e disparou. Estou esperando um filho. Jules deixou-se cair na cama, mortificado. Abaixou a cabeça e escondeu o rosto entre as mãos, mal escutando os sussurros de Vivian. Estou grávida, Jules. Nós vamos ter um filho. Aquilo não podia estar acontecendo. Não de novo. Primeiro, fora Lucy, e agora Vivian. Por que Deus fazia aquela injustiça com ele? Deus não tem nada a ver com isso, meu amigo, sussurrou Rupert ao seu ouvido. Mas nós vamos dar um jeito. Precisamos apressar o casamento, concluiu Vivian. É preciso que nos casemos antes que a barriga apareça. Não, exclamou Rupert de imediato. Essa criança não pode nascer. Vai desgraçar a sua vida. Vivian, falou Jules, por fim, não se apresse. Apressar-me? Ora, Jules, não estou apressando nada. O bebê é que está. Mas que bebê? Não quero bebê algum. Isso, meu amigo, exultou Rupert. Vivian levou um choque. Jamais passara pela sua cabeça ouvir uma coisa daquelas. Mas Jules, eu amo. Vamos nos casar. Que mal há em termos um bebê? Ouça, Vivian, se quer mesmo que me case com você, livre-se desse filho. Não o quero. Não? Mas como? Você vai ser pai. Isso não o alegra. Nesse momento, a alma de Jules evocou a promessa que fizera a Vivian, de que serviria de mero instrumento para o nascimento de Joseph, e quase cedeu. Rupert, sentindo que suas vibrações começavam a amainar, tratou logo de intervir. O que há com você, meu amigo? Esqueceu-se do que aconteceu com Lucy.
Quer se tornar escravo de seus temores? Se Vivian tem esse filho, você nunca mais se livrará dela, e o olhar acusador de Lucy recairão sobre você como uma maldição. Lembrando-se de Lucy, Julius objetou. Ouça, Vivian, não quero ser pai. E se você quer mesmo se casar comigo, trate de se livrar desse filho. Caso contrário, nada de casamento. O quê? Vivian estava indignada e furiosa, ferida em seu amor e sua dignidade. Como se atreve a falar comigo assim desse jeito? Você é o pai da criança, não pode fugir de suas responsabilidades. Isso, Althea, muito bem, continuava Rupert. Deixe-o invadir pelo ódio e alimente o nosso poder. O campo vibratório no ambiente estava cada vez mais denso e pesado, e pequenos miasmas foram se formando ao redor de Vivian e Julius, impedindo-os de raciocinar com equilíbrio e sensatez. Pense no corpinho lindo de Althea todo deformado pelo avanço da gravidez, sugeriu Rupert com desprezo. No mesmo instante, Julius visualizou Vivian gorda e pesada, os pés inchados, a barriga estufada impedindo-os de se amar. Ele fez uma careta de contrariedade e objetou. Quer ficar horrorosa, Vivian? Não se importa de se tornar uma matrona? Você é um animal, Julius. Pensei que me amasse. Também pensei. Amo a mulher linda que você ainda é. Monstro, cafajeste, gritava Vivian descontrolada, enquanto partia para cima de Julius e o esbofeteava no rosto. Vivian, contenha-se. Enquanto Julius a segurava pelos punhos, tentando conter a sua fúria, Rupert e Décius se curvavam de tanto rir. A muito custo, Julius conseguiu acalmar Vivian. Ela estava transtornada e ferida, e ele percebeu que não poderia enfrentá-la abertamente. Vivian, começou ele a dizer, tenha calma. Raciocine direito. Não podemos ter esse filho. Por que não? Não vamos nos casar? Mas não podemos nos casar trazendo um bastardo. Bastardo? Como ousa chamar o seu filho, nosso filho, de bastardo? Desculpe-me, Vivian, não foi o que quis dizer. Mas é que todos saberão que você se casou grávida. E daí? Já estaremos casados mesmo. Podemos dizer que a criança nasceu prematura. E quem é que vai contestar? Sinto, Vivian, mas não posso. Se quiser se casar comigo, volto a lhe dizer. Livre-se dessa criança. Julius apanhou a capa e saiu apressado, deixando Vivian indignada, chorando sobre a cama. Estava desesperada, sem saber o que fazer. Jamais poderia esperar que Julius se recusasse a ter a criança. Pensava que lhe amasse, mas agora já não estava assim tão certa. No entanto, o que fazer? Queria se casar com ele, mas também queria desesperadamente aquele filho. Sentia que já o amava, que ele já era parte de si mesma. Só o que conseguia fazer naquele momento era chorar. Vendo-a ali estendida na cama, derrotada, Rupert soltou um sorriso de satisfação e disse para Décius. Venha, Décius, podemos partir. Já não somos mais necessários aqui. Apesar de assustado, Julius foi à casa de Viviane no dia seguinte e nos outros também. Chegava sempre depois do almoço, sentava-se com ela no jardim, mas tomando cuidado de não se aproximar de Lucy. Sob o olhar vigilante de Christine ou George, conversava amenidades e depois ia embora. Ninguém podia desconfiar do que estava acontecendo, e ele precisava pensar no que fazer. Queria muito se casar com Vivian, mas não poderia aceitar a criança. Sem que soubesse, Julius servia de instrumento aos propósitos das trevas. Era de interesse de Rupert que Vivian tirasse a criança e continuasse ligada ao Duque. Assim conseguiria manter o seu assédio sobre ela sem interferências ou riscos. Rupert e Décius mantinham Julius preso ao seu comando. Ele era o instrumento perfeito para a execução de seus planos, e não iriam permitir que desse acesso aos conselhos dos espíritos de luz. Com tanta sugestão obscura,
Jules já estava ficando transtornado, e Rupert lhe inspirava o medo e a insegurança. As coisas se sucediam com muita rapidez, e tudo parecia conspirar contra ele. Queria Vivian, desejava, mas não queria filho algum. Vivian era uma mulher ardorosa e seria o companheiro ideal para seus desvarios. Ele já fizera muitas loucuras e precisava salvar sua reputação, casando-se com uma moça de boa família. Mas não pretendia levar uma vida sossegada. Gostava de viajar e, sobretudo, dos prazeres sexuais. E o que seria de Vivian com um filho grudado ao peito? Um filho que lhe furtaria os carinhos da esposa, que lhe deformaria o corpo e tomaria todo o seu tempo. Não. Um filho, efetivamente, só serviria para atrapalhar os seus planos. Mais tarde, quando Viviane perdesse o frescor da juventude, um filho seria ótimo para desviar-lhe a atenção das jovens amantes que arranjaria. Mas agora não. Amava seu corpo e odiaria vê-lo perder as formas perfeitas e macias. Naquele dia, Padre Tobias, Glenn e Francis havia aparecido para o chá, e Jules fora obrigado a se demorar um pouco mais. Lady Christine, pessoalmente, lhe fizera o convite, e ele não podia recusar. A mesa fora posta no jardim, e até mesmo Lucy teve que comparecer. Embora Milton percebesse que algo não ia bem, não perguntou nada. Pensou que Lucy estivesse triste por causa dos sucessivos abortos que sofria e achou melhor não fazer perguntas. Enquanto o chá era servido, Jules não tirava os olhos de Francis e reparou nos discretos olhares que ele lançava para Vivian, e aquilo o encheu de raiva. Aquele pianistazinho não tinha o direito de cobiçá-la. Glenna também não tirava os olhos dela. A todo instante, via que seus olhares se cruzavam, e ele pôde perceber neles certo tom de cumplicidade. Glenna sabia de tudo, tinha certeza, mas ele não podia contar com ela. Lucy, por sua vez, não devia saber de nada e, mesmo que soubesse, não poderia ajudar. Restava Padre Tobias. Já intercedera por ele uma vez, e com sucesso, quando ele lhe pedira para convencer Lord George a aceitar o casamento. Agora precisava novamente de seus favores. Se havia alguém que pudesse convencer Vivian, esse alguém era Padre Tobias. Ele sabia o quanto Vivian gostava dele, ela mesmo dissera. Contara-lhe de sua paixão pervertida e da impossibilidade de concretizar seu amor. Jules não se incomodara na ocasião. Porque teria que temer um padre efeminado. Mas agora esse segredo lhe cairia muito bem. Era sua arma e sua salvação. Na hora das despedidas, Jules acercou-se do padre e falou, tentando aparentar a maior naturalidade possível. Padre Tobias, gostaria que fosse à minha casa amanhã. O padre olhou desconfiado. Não gostava muito de Jules e não confiava nele. Se ele o chamava novamente à sua casa, com certeza, tinha algo sujo em mente. Pensou em recusar, mas não convinha, e acabou concordando. A que horas, Lord Jules? Pela manhã está bom? Como quiser. Sentindo o olhar perscrutador de Christine, Jules disse a ela. Quero fazer uma doação. Para a caridade. Oh! Mas que maravilha, Lord Jules, elogiou Glenna com sarcasmo. É muito bonito ajudar os pobres. Desde que não tenhamos que nos envolver com eles, completou Christine. No dia seguinte, à hora aprazada, Padre Tobias entrava na sala de visitas de Jules, onde ele já o aguardava. Bom dia, Padre Tobias. Por favor, sente-se. Padre Tobias sentou-se, cruzou as mãos sobre o colo e olhou para ele, à espera que dissesse algo. Aceita um chá? Perguntou Jules. Não, obrigado. Jules serviu-se de uma xícara, misturou um pouco de conhaque e começou a falar, sem olhar para ele. Chamei-o aqui, Padre Tobias, porque tenho uma missão especial para você. O padre não disse nada, e Jules indagou. Não está curioso? Sinceramente, não. Ora, Padre Tobias,
Mas o que é isso? Onde está o seu senso de humor? Lord Julius, por favor, disse-me que queria fazer uma doação para a caridade. Embora eu saiba que isso foi apenas um pretexto para trazer-me aqui, não estou disposto a perder meu tempo com as suas brincadeiras. Por favor, seja mais direto. Julius sentiu o rosto arder e teve vontade de gritar com ele, mas conteve-se. Precisava de Padre Tobias e não podia assustá-lo. Muito bem. Já que prefere, vou direto ao ponto. Não sei se sabe que Vivian está grávida. Padre Tobias ergueu uma sobrancelha, surpreso. Está grávida, mas essa criança não pode nascer. Por quê? Perguntou o padre, após alguns minutos de silêncio. Antes que lhe revele algumas particularidades de minha vida, padre, quero que se lembre de que o faço sob o manto sagrado e inviolável da confissão. Ele fez um gesto de surpresa e acrescentou. Muito bem. Do que se trata? Calmamente, Julius narrou ao padre tudo o que acontecera entre ela e Lucy. À medida que ia falando, Padre Tobias ia se sobressaltando, completamente surpreso. Jamais poderia imaginar que Lucy pudesse ter traído o marido. Ela sempre pareceu tão discreta, tão amável, tão digna. Enfim, tudo era possível quando se tratava da alma humana. Entende agora a minha situação? Indagou Julius, ao final da narrativa. Não. Entendo que esteja assustado e com medo. Mas o seu envolvimento com Lucy nada impede o prosseguimento da gravidez de Vivian. Ao contrário, o senhor deveria ser o primeiro a reparar o seu erro e assumir essa criança. Já pensou na reação de Lucy? Ela pode ficar com raiva e contar o que houve entre nós. Não acredito. Lucy tem um casamento a preservar. Creio mesmo, Lord Julius, que está arranjando um pretexto para não ter esse filho. Que seja. De qualquer forma, não quero que essa criança venha ao mundo. Ainda mais em minha família. E o que quer que eu faça? Simples. Convença a tirar a criança. Sei que tem meios para isso. Lord Julius, o que me pede é uma indignidade. Pense no quanto estará lucrando. Não me importo com dinheiro. De outra vez, fui obrigado a aceitá-lo porque o pedido que me fez não era tão desprezível. Mas agora, não posso fazer uma coisa dessas. Padre Tobias, compreendo a sua resistência. No entanto, devo adverti-lo de que não é só o dinheiro que está em jogo nesse momento. Não? Não. Digamos que o senhor arrisca também a sua batina. O quê? O que está dizendo? Como se atreve a me ameaçar? Não estou ameaçando. Gostaria apenas que soubesse que Vivian me contou coisas muito interessantes a seu respeito. Vivian? Mas como? Curta, comente e compartilhe. A gratidão é o caminho da evolução. Segredos de alcova, meu caro, cortou ele em tom zombeteiro. Não há nada a respeito de Vivian que eu não saiba. Inclusive você. Naquele momento, Padre Tobias teve uma indizível sensação de frustração e dor. Embora não correspondesse ao sentimento que Vivian lhe dedicava, gostava dela sinceramente, e aquela revelação fez com que se sentisse humilhado e traído. Ele nem sabia como ela descobrira, mas podia imaginar que Lena tivesse falado alguma coisa. Isso explicaria sua súbita mudança com relação a ele. De uma hora para outra, sem explicação, Vivian deixou de procurá-lo, e a explicação só podia ser essa. Alguém lhe havia revelado seu segredo, e ela tratara de contá-lo, não só a Julius, como também a Christine. Lord Julius, não sei do que está falando. Não sabe? E quer arriscar? Ele encarou o outro com desgosto e falou com voz sumida, sentindo um amargo gosto de tristeza. Não. Ótimo. Então posso contar com a sua generosa colaboração. Não se preocupe. Saberei retribuir com uma doação também bastante generosa. Padre Tobias saiu dali arrasado. Quantas pessoas, afinal, já conheciam seu segredo? Se é que ainda continuava um segredo.
O que ele mais temia estava acontecendo. Sua vergonha estava prestes a ser revelada ao mundo, e ele jamais poderia admitir tamanha desonra. Contudo, seu senso de dignidade lhe dizia que não seria direito intervir na vida de Vivian só para salvar a pele. Afinal, tratava-se da vida de outro ser humano, e ele sabia que a igreja não aprovava o aborto. Como poderia ele convencer Vivian a fazer algo que é contra os seus próprios princípios? Pense na sua vergonha, soprou Décius, que o acompanhava desde que deixara a casa de Jules. Todos irão escarnecer de você. Não poderei suportar a humilhação, disse Padre Tobias em voz alta, ajoelhado aos pés de sua cama. É claro que não. Será uma desonra total. Já imaginou? Um padre que oculta seus pecados sob a proteção da batina. Ninguém pode saber, sussurrava para si mesmo. Não suportarei. Pensei que a vida religiosa fosse me trazer a paz. Paz. Mas que paz é essa, meu amigo? Ninguém lhe dará a paz se descobrirem a verdade. Se não tenho paz agora, imagine se descobrirem tudo. Serei expulso da igreja, humilhando, escarnecido, discriminado. Perderá os amigos e a honra. Será que conseguirei prosseguir com a minha culpa? A culpa fará de você um homem solitário e amargo. Já pensou nisso? O que posso fazer? Livre-se disso. É fácil. Vivian. Vivian me dará ouvidos. Ela me ama. E quem ama é capaz de tudo por esse amor. Mas como farei para chegar a ela? Faça insinuações. Faça pensar que você a ama também. E ela se livrará da criança por mim. Mas é claro. Imagine se ela ia perder essa oportunidade. A oportunidade de ter o meu amor. Mas não posso lhe prometer nada. Não lhe prometa nada. Insinue apenas. Depois diga que ela se enganou. Que entendeu tudo errado. Eu só queria ajudar. Ajudá-la a se livrar de um problema e ser feliz. Será para o bem dela. Ponto para o bem dela. Sim, isso mesmo. Será para o bem dela. Padre Tobias estava decidido. Não faria nada demais. Mostrar-lhe as inconveniências de uma gravidez indesejada, de um filho bastardo. E se Jules desaparecesse? Não valia a pena arriscar. Posso entrar? Indagou Lucy, da porta do quarto de Vivian. Ela estava deitada na cama, lendo uma poesia que acabara de escrever e, escondendo o papel sobre o travesseiro, respondeu. Ah! Lucy, entre. Lucy entrou e fechou a porta atrás de si, perguntando curiosa. O que estava fazendo? O que tem aí? Nada, Lucy. Andou escrevendo de novo? Vivian, sabe que papai não gosta que escreva poesias. E daí? Ele não pode me impedir. Calma, Vivian, não fique brava comigo. Estou do seu lado. Está? Sim, querida. Não penso como papai, acho que você deveria ter a oportunidade de publicar o que escreve. Você acha? Acho sim. Mas, infelizmente, o mundo em que vivemos não reservou nenhum lugar de destaque para as mulheres. Nascemos para ser esposas e mães. Pois é, Lucy, não posso concordar com isso. A não ser que você encontre alguém que ajude. Como assim? Um protetor, sabe lá. Lucy, o que quer dizer? Não quero dizer nada, Vivian. Mas é que eu sei que existem homens que pensam como nós. São poucos, mas sei que existem. É? Quem? Quem? Deixe ver. O Duque de Pinés, por exemplo. O pai de Francis, não é? Já ouvi a seu respeito. Ele mesmo. Ouvi dizer que é amante das artes e que tem incentivado vários jovens a se lançar no mundo artístico, em especial, na literatura. Ora, Lucy, mas ele só deve se interessar por homens. Como é que você sabe? Não foi o que ouvi dizer. E o que ouviu dizer? Bem,
Dizem que ele lançou uma jovem escritora, cujo nome não me recordo, fazendo-a usar um pseudônimo. Fala sério? Falo sim. E deu certo? Deu. Só que a pequena não aparece em público. Ninguém sabe quem é o tal escritor. O Duque diz que ele é muito tímido e, por isso, prefere manter a sua identidade incógnita. Não é o máximo. Como é que sabe de tudo isso? Glenna me contou. Glenna. Tinha que ser ela. Então? Por que não pede a sua ajuda? Eu bem que gostaria. Mas Jules não quer que eu me envolva com isso. Ao ouvir o nome de Jules, Lucy sentiu um arrepio de pavor, mas, vencendo a aversão que sentia dele, continuou. E você vai obedecer? Logo você, que sempre fez o que quis. Mas o que posso fazer, Lucy? Ele vai ser meu marido. Vai ser, mas ainda não é. Noivados se rompem, meu bem. Gostaria que as coisas fossem assim tão fáceis como diz. Podem não ser fáceis, mas não são impossíveis. Converse com ele. Faça-o ver que um casamento entre vocês não dará certo. Ele não é o homem ideal para você. Não? E quem é? Ora, minha querida, Lord Francis, é claro. É filho do Duque de Pinés, um homem bonito, inteligente, sensível. Tenho certeza de que apoiaria. Vivian soltou um suspiro de tristeza e tornou. Não creio que isso seja possível. Por que não? Não vá me dizer que não o achou atraente. Não é isso. Ele é atraente, sim, embora não tenha me interessado por ele. Mas o motivo é outro. E qual é? Lucy, posso confiar em você? Você sabe que sim. Sou sua irmã e, acima de tudo, sou sua amiga. Vivian chegou-se mais para perto dela e falou em tom de confidência. Estou esperando um filho de Jules. Ela recuou estarrecida, levando a mão à boca e sufocando um grito de terror. Como? O que diz? Isso não pode ser verdade. Lamento que seja minha irmã. É a mais pura verdade. Estou grávida e, o que é pior, Jules não quer a criança. Nesse momento, a sombra sinistra de Décius entrou no quarto, e Lucy teve um estremecimento, enquanto Vivian sentia um leve mal-estar. Ao vê-la deitada na cama, a mão sobre o ventre, sentiu tanto ódio que seus olhos chamuscaram, e ele investiu furiosamente contra Lucy, que imediatamente sintonizou com seu ódio. Meu Deus, Vivian, essa criança não pode nascer. Não pode. Você tem que fazer alguma coisa. Livre-se dela. Lucy parecia descontrolada. Vivian jamais a vira daquele jeito, e aquilo assustou. Acalme-se, Lucy, o que deu em você? Ouvindo a voz da razão, Lucy se acalmou. Nem ela sabia por que tivera aquela reação. Está certo que ficara chocada, ainda mais porque acreditava dever sua impossibilidade de ter filhos ao egoísmo de Jules. Mas Viviane não sabia de nada, e não era prudente deixar transparecer o ódio que sentia dele. Ela respirou fundo e sentou-se na cama ao lado da irmã, balbuciando envergonhada. Tem razão, Vivian. Perdoe-me. Mas é que quando ouvi o que disse, fiquei fora de mim. Você ainda é uma menina, e saber que Jules pode não assumir esse filho encheu-me de revolta. E se ele não se casar com você? Se Jules não se casar comigo, sei que estarei perdida. Contudo, quero esse filho também. Não sei o que fazer. Talvez deva abrir mão de Jules e criar a criança sozinha. Você enlouqueceu? E se papai expulsá-la de casa? Com que recursos pretende manter-se a criança? Não sei. Posso trabalhar. Ah. Pode, é? Fazendo o quê? Não sei. Talvez tente ser escritora. Você mesma disse que o Duque de Pinés. Décius aproximou-se novamente de Lucy, e seu ódio por Julius aumentou ainda mais. Ele nem precisava sugerir-lhe nada. O ódio e a revolta, por si sós, já eram os melhores conselheiros da moça,
que lhe captava as sugestões sem nem precisar ouvi-las. Antes que Vivian pudesse concluir a frase, cortou rispidamente. O Duque não vai ajudá-la. Não se você for uma mulher desonrada, carregando nas costas um filho bastardo. Vai ignorá-la. Ela fez uma pausa e continuou. Vivian, você não sabe fazer nada, nunca trabalhou. E depois, pense na situação das mulheres que trabalham. São todas pobres, sem conforto, sem luxo. Acha que se acostumaria? Ter que acordar cedo todos os dias, levar uma vida de privações, perder os amigos, o respeito. Já se imaginou com as mãos grossas e descamadas, as unhas lascadas e encardidas? Vivian encolheu-se toda, desanimada. Lucy tinha razão. Queria muito aquele filho, mas sabia que não tinha nem preparo, nem determinação para lançar-se sozinha na vida. Além disso, havia Jules. Apesar da raiva que sentia dele naquele momento, sabia que isso era passageiro. Ela o amava e não queria viver sem ele. Sabia que, se não convencesse, acabaria fazendo o que ele queria. Sua disposição em ter o filho sozinha não iria além de umas poucas palavras de otimismo e decisão e alguns momentos de rebeldia. Nada mais. Glenna pode me ajudar, sugeriu esperançosa. Estou certa de que não me voltaria às costas. Glenna, repetiu Decius, furioso. Você não pode permitir que Glenna interfira. Ela também não presta. Lucy, porém, não conseguiu aprender as palavras de Decius. Gostava de Glenna, e a revolta do obsessor não encontrava eco no coração de Lucy, que começou a ver na amiga uma saída para os seus problemas. Mas Decius não estava disposto a permitir. Não queria atacar Glenna, mas tinha que fazer crescer o ódio que Lucy sentia de Jules, a fim de que ela convencesse Vivian a fazer o aborto. Decius até que gostava de Jules. Mas aquilo era uma questão de sobrevivência e nada tinha a ver com a afinidade que tinha com o rapaz. Glenna pode até querer ajudar, continuou Decius, mas não poderá evitar que Vivian seja discriminada. Terá um teto, mas não terá respeito. E a criança? Não terá amigos nem poderá frequentar a escola como os demais meninos. E isso sem falar que o Jules continuará sua vida de folgazão. Pronto. Aquilo foi o suficiente para reacender o ódio por Jules, e Lucy praticamente repetiu as palavras de Decius. Por mais que Glenna a proteja, como fará para manter a sua honra? As pessoas a discriminarão, escarnecerão de você. E a criança? Será mais discriminada ainda. Vivian abaixou os olhos. Sabia que ela tinha razão. E será que poderá suportar o desprezo que também devotarão a Glenna? Continuou Lucy, atendendo à sugestão de Decius. Sim, porque as pessoas já não irão mais querer a companhia de Glenna também. Não creio que isso aconteça. Glenna é uma das pessoas mais corretas que conheço, e ninguém terá o que falar dela. O fato de me ajudar não lhe trará vergonha alguma. Aí é que você se engana, zombou Decius ao ouvido de Lucy. Glenna tem segredos que a colocariam em situação muito difícil. Pior até do que a sua. Sabe, Vivian, repetiu Lucy, sem nem entender bem por que falava aquilo, todos têm seus segredos. Quem pode garantir que Glenna não tenha também os dela? Como assim? Não sei. Glenna tem vivido sozinha durante todos esses anos. De repente me ocorreu que ela também possa ter algo a esconder. Não posso imaginar o que seria. Nem eu. E isso também não me interessa. Gosto de Glenna, e o que ela faz com a sua vida não me dizem respeito. No entanto, a sociedade fala. Lucy, está imaginando coisas. Glenna não tem nada a esconder de ninguém. É uma mulher solitária, e só. Pois é. Uma mulher bonita, rica, sozinha. Não acha isso estranho? Estranho, é. Mas não nos diz respeito. É claro que não, meu bem. Mas se Glenna acolher em sua casa, as pessoas podem começar a fuçar.
E quem procura querida, sempre encontra alguma coisa. Viviane não disse mais nada. As palavras de Lucy calaram fundo em seu coração. Queria muito aquele filho, mas havia muitas coisas a considerar. Em primeiro lugar, amava Jules e não queria perdê-lo. E sabia que não suportaria uma vida de privações e desprezo. Era uma dama, acostumada ao luxo e respeitada por todos na sociedade, e ser-lhe muito difícil descer de seu pedestal para se tornar parte das classes menos favorecidas. E depois, não poderia permitir que Glenna fosse prejudicada pela sua insensatez. Ela sabia que Glenna era sua amiga e não se recusaria a ajudá-la, enfrentando tudo e a todos para ficar do seu lado. Mas, e se Lucy tivesse razão? E se Glenna tivesse algum segredo que não queria que ninguém descobrisse? E se fosse ela, Vivian, a causa da revelação desse segredo, que poderia também levar Glenna à vergonha e à humilhação? Desesperada, Vivian começou a chorar. O que poderia fazer? Lucy estreitou-a contra o peito e tentou acalmá-la, e Décius regozijou-se. Ela já estava começando a ceder. Sabia que estava. A pressão começava a se intensificar, e não tardaria para que ela fizesse exatamente aquilo que ele e Rupert esperavam que ela fizesse. Os dias iam se passando, e o relacionamento entre Jules e Vivian ia de mal a pior. A cada dia, sugestionado por Décius e Rupert, ele a pressionava mais e mais, e não perdia a oportunidade de empurrá-la contra a parede, ameaçando-o abandoná-la caso não tirasse a criança. O tempo estava passando e poderia ser tarde para tentar o aborto. Mas Viviane não cedia. Começava mesmo a sentir raiva de Jules. Por que é que ele não entendia? O que havia de mais em ter uma criança? Não era o sonho de todo jovem casal? O próprio Jules, por vezes, chegava a pensar em ceder, mas Décius não lhe dava tréguas. Quando liberto pelo sono, o obsessor aparecia e o pressionava, ameaçando tirar o apoio que até então vinha lhe dando. E quem cuidaria para que ele continuasse a viver sua vida de conquistas e aventuras sem se meter em encrencas? Quem o livraria dos inúmeros embaraços que arranjara até então? Jules estava de tal forma comprometido com os espíritos das trevas que já não dava mais acesso a seu mentor, Oliver, que em vão tentava chamá-lo à razão. Na verdade, Jules fizera uma espécie de trato com eles. Entregar-lhes a Vivian em troca de proteção para sua vida desregrada. Oliver, por mais que tentasse, não conseguia abrir-lhe os olhos e o coração. Em algumas vezes, pusera algumas sentinelas de prontidão em sua porta, enquanto tentava conversar com ele durante o sono. Mas nada surtia efeito. Ao se deparar com o mentor amigo, que lhe lembrava o compromisso assumido, Jules até que amolecia. Mas depois as vibrações de amor eram dissipadas do ambiente pelas próprias ondas energéticas de Jules, que empurravam, por assim dizer, a aura de bondade de Oliver para além de seu campo vibratório, e toda a influência do espírito amigo se esvanecia no ambiente em redor. Padre Tobias, por sua vez, pressionado por Jules, também começou a agir. Na primeira oportunidade que teve, acercou-se de Viviane e começou a dizer: "O que aflige tanto, minha menina?" Ele fingia nada saber, e Viviane emocionou-se ao ver a sua preocupação. Porque ele não a amava. Se a tivesse amado, tudo teria sido diferente. Ela jamais teria se envolvido com Jules, e aquele filho bem poderia ter sido de Padre Tobias. Sentindo a doçura em sua voz, Vivian acreditou que podia confiar nele e abriu seu coração. "Padre Tobias, estou esperando um filho de Jules." "Verdade?" tornou ele, com fingida preocupação. "Sim, é verdade. Mas ele não quer aceitar a criança." "Por quê?" "Diz que não quer ser pai e ameaça deixar-me caso eu não me livre da criança." Padre Tobias permaneceu algum minuto calado, fingindo buscar alguma solução, até que apanhou a mão de Viviane e considerou: "Talvez seja melhor fazer o que ele quer." "O quê?" fez ela,
completamente aturdida e surpresa. Como pode dizer uma coisa dessas? O senhor, um padre, dar-me tal conselho? Acalme-se, Vivian, e escute-me. Você ainda não está pronta para ser mãe. Como assim? A maternidade é instintiva. Mas não no seu caso. Não agora. Vivian estava confusa. Jamais poderia esperar ouvir aquilo de Padre Tobias. De sua mãe ou de Lucy, não diria nada. Mas Padre Tobias era tão religioso, um defensor da vida e das crianças. Porque agora tentava convencê-la a matar justo a sua. Padre Tobias, não estou entendendo. Vivian, minha querida, livre-se dessa gravidez enquanto ainda é tempo. Como pode dizer uma coisa dessas? Logo o Senhor. Que Deus me perdoe a heresia, e ele estava sendo muito sincero quando dizia isso, mas essa criança só lhe trará infelicidade. Padre Tobias. Não posso acreditar que esteja ouvindo uma coisa dessas justo do Senhor. Vivian, você está se enganando. Pensa que não sei o que vai a seu coraçãozinho? Como assim? Será que terá coragem de abrir mão de Julias por causa de uma teimosia? Chama meu filho de teimosia. É o que me parece. Está enganado, Padre Tobias. Quero ter esse filho porque ele é uma parte de mim e de Julias. Como posso negar algo que é fruto de meu amor? Seu amor não vai se acabar amanhã. Você é jovem, pode ter outros filhos. Mas não dessa forma. Espere um pouco. Case-se primeiro e depois escolha. Vivian já não escutava mais. Completamente aturdida, pôs as mãos nos ouvidos e desatou a correr. Não suportava mais aquilo. O pai e a mãe estavam entretidos em animada prosa com Hamilton e nem a viram passar feito uma bala, correndo em direção às cocheiras. Ela mandou que preparassem uma carruagem e partiu rumo à casa de Glenna. Glenna se deliciava com a melodia de Francis. O rapaz estava tão absorto em sua música que nem escutou a sineta a tocar, assustando-se com a entrada repentina de Vivian, que vinha esbaforida e ofegante. Vivian, exclamou Glenna, assustada com o seu estado. Aconteceu alguma coisa, Lady Vivian? Acorreu Francis preocupado. Oh! Glenna, Glenna. Não aguento mais. Não aguenta mais o quê, minha querida? Não aguento mais tanta pressão. Porque todos querem que mate meu filho. Francis olhou para Glenna, surpreso. Então Vivian estava grávida. Aquilo não deixou de estarrecê-lo, e ele afastou-se dela, saindo discretamente da sala. Vendo-se a sós, Glenna conduziu Vivian para o sofá e fê-la sentar-se, tocando um sininho e chamando a criada. Traga um copo de água para Lady Vivian, por favor. A criada saiu e voltou logo em seguida com o copo de água nas mãos, que Vivian apanhou e bebeu sofregamente. Depois de alguns segundos, sentiu-se mais calma, pronta para falar com mais serenidade. Muito bem, prosseguiu Glenna. Agora me conte o que aconteceu. Glenna, não sei porquê, mas todo mundo quer que eu tire meu filho. Que todo mundo? Julius, Lucy e até Padre Tobias. Padre Tobias. Estranho. Também achei. Mas o fato é que ele também pensa que devo abortar a criança. Como pode Glenna? Um padre. Glenna limitou-se a assentir. Também concorda com isso, Glenna? Acha que devo tirar o meu filho? A outra suspirou, piscou os olhos diversas vezes e respondeu com a sinceridade que lhe era peculiar. Sabe, Vivian, não creio que essa seja a melhor hora para uma criança nascer. Vivian já ia protestar, mas ela fez sinal para que se calasse e prosseguiu. No entanto, você fez a sua escolha, e não me é direito interferir em suas decisões. Você é mulher e está prestes a se tornar mãe. Só você sabe o que está sentindo e o que é melhor para você. Quanto a mim, só me resta apoiá-la. Oh! Glenna sabia que podia contar com você. Sim, minha querida, é claro que pode. Em quaisquer circunstâncias, serei sempre sua amiga.
Vivian contou-lhe sobre a conversa que tivera primeiro com Jules, depois com Lucy e Padre Tobias. Embora se utilizasse de argumentos diferentes, o fato é que todos queriam convencê-lo a abortar a criança. Não precisa se preocupar comigo, tranquilizou Glenna. Estarei sempre a seu lado e nada tenho a esconder de ninguém. Faça o que fizer, eu a apoiarei, e ninguém poderá me impedir de recebê-la em minha casa. De resto, não me preocupo com o falatório alheio. Se houver alguma coisa em minha vida que seja motivo de mexericos, melhor. Não devo nada a ninguém e não me importo com a opinião que fazem a meu respeito. Você é maravilhosa, Glenna. Contudo, sei que não terei coragem de assumir um filho sozinha. Além disso, não quero perder Jules. Eu o amo e, no final, sei que o meu amor por ele acabará sendo mais forte do que o que sinto por esse filho que ainda nem nasceu. Será que o ama mesmo, Vivian? Pense bem. Reflita sobre seus sentimentos. Será amor o que sente por Jules ou apenas uma paixão desenfreada? Vivian abaixou os olhos, visivelmente confusa. Já não sabia mais o que fazer, o que pensar ou o que sentir. Só o que sabia era que, por mais que desejasse aquele filho, não podia arriscar sua felicidade ao lado de Jules. Quando Vivian chegou à casa naquela noite, a mãe a aguardava em seu quarto. Mamãe, disse com estranheza. O que faz aqui a essas horas? Sente-se, ordenou secamente. Precisamos conversar. Pelo tom de voz de sua mãe, Vivian sabia que algo de ruim acontecera e até podia imaginar o que era. Ela descobrira que estava grávida e estava ali para passar-lhe outra descompostura. O que é? Sua irmã me contou. Contou o quê? Não seja cínica. Você sabe o quê? E não adianta se zangar com ela. Eu a obriguei. Pensa que sou alguma tonta. Que não percebi. Já fui mãe 2 vezes, Vivian, sei como é. Não adiantava mentir, fingir ou tentar uma evasiva. Christine era esperta demais para se deixar enganar. E daí, mamãe? O que quer que eu faça? Também veio me pedir para tirar a criança. A princípio, não. Mas Lucy me disse que Jules ameaça abandoná-la caso você não a tire. Se isso acontecer, você vai abortar sim. Vivian começou a chorar. Pensava que ninguém mais a iria importunar, mas estava enganada. A mãe descobrira e viveria a infernizá-la, até que ela tirasse mesmo a criança. Mamãe, retrucou em lágrimas, a senhora quer tanto um neto. Lucy não pode lhe dar. Mas eu posso. E a senhora quer que eu tire? Por quê? Não disse para tirá-lo. Disse que só exigirei o aborto caso Jules mude de ideia quanto ao casamento. Do contrário, a criança será bem-vinda. Diremos que nasceu prematura e ninguém poderá provar nada. No entanto, é preciso uma definição. Amanhã mesmo, iremos nos entender com Jules. Não vou ficar esperando sua barriga crescer e dificultar as coisas. Christine saiu e fechou a porta com cuidado. Não queria despertar George. Não era preciso envolvê-lo naquele assunto. Ele era homem e não iria entender. Na casa de Jules, a conversa não foi das mais animadoras. Pressionado por Décius e Rupert, ele se mostrava irredutível. Ou Vivian tirava a criança, ou nada de casamento. Embora não se atrevesse a falar tão claramente a Christine, o fato é que deixou bem claro que não estava nada disposto a assumir a paternidade. Lord Jules, falou Christine, creio que não é demais lembrá-lo de que agora tem um dever de honra para conosco. Eu sei. E não estou me furtando a esse dever. Apenas faço um pedido. Será que é demais Vivian atendê-lo? Afinal, uma criança não é nada de tão especial assim. Jules, exclamou Vivian, tentando imprimir certo tom de horror à voz. Como pode dizer isso de nosso filho? Não é nosso filho. É apenas uma coisa, que ainda não tem vida. Por favor, Vivian, tentou em tom mais conciliador, não seja tão teimosa.
Podemos ter outros filhos depois. Depois? É depois do casamento. Mas agora, não. Ainda sou jovem, quero aproveitar a vida ao lado de minha esposa. Uma criança agora só nos trará aborrecimentos. Do invisível, Décius regozijava. Jules era excelente receptor de ideias, e ele se via à vontade para soprar-lhe as palavras que bem entendesse, e Jules as ia repetindo sem nem titubear. Décius agia sobre ele de tal forma que não lhe deixava tempo para raciocinar. Se Jules pensasse um pouquinho por si mesmo, acabaria concordando em ter aquele filho. Não daria nenhuma importância à criança, era verdade, mas não se oporia ao seu nascimento. Isso, contudo, não podia acontecer, e Décius, além de ameaçar tirar-lhe o apoio, ainda se encarregava de imprimir na mente do outro aquele horror à paternidade, que Jules, por estar ainda muito distante dos verdadeiros valores da vida, ia absorvendo de forma passiva. Diga-lhe que a ama e que a deseja imensamente, sugeriu Décius. E que um filho só faria limitar esse amor. Vivian, sabe que a amo e a desejo muito, não é mesmo? Repetiu Jules. Uma criança, no entanto, imporia certos limites ao nosso amor. Vocês não poderiam se entregar livremente nos braços um do outro, continuava Décius. Como espera que nos entreguemos nos braços um do outro? Um filho vai torná-la gorda e disforme, e o seu desejo vai diminuir, atacou Rupert. E se você engordar e o seu corpo perder a forma? Será que ainda desejarei? Mas Jules. Vivian tentou protestar. Ia dizer que o amor deveria estar muito acima daquelas coisas, muito além da aparência física, mas Christine a interrompeu. Jules está certo, Vivian. Vocês ainda são jovens. Quer estragar o seu corpo e a sua vida só por causa de uma teimosia? Vamos, Vivian, deixe de bobagens. Não lhe faltarão oportunidades de ser mãe. Isso, madame, exultou Décius do outro lado. Assim é que se fala. Em seguida, Rupert aproximou-se de Vivian e continuou a obsessão. Escute o que sua mãe diz. Ela é uma mulher mais velha e experiente. Já viveu mais do que você sabe das coisas. Recebendo a influência do espírito, Vivian começou a pensar se a mãe não teria razão. Afinal, era sua mãe e só queria o seu bem. Além do mais, tinha mais experiência da vida e devia saber o que estava falando. Olhando para Jules, Vivian percebeu o quanto desejava e pensou se aquilo não seria mesmo amor. Se ele a repudiasse, ela não poderia suportar. E se a trocasse por outra? Na certa que o mataria. Completamente desanimada, ela se levantou da poltrona em que estava assentada e foi caminhando para a porta. Venha, mamãe, disse ela, a mão já apoiada no trinco. Preciso pensar. Sem dizer nada, Christine a acompanhou. Não queria pressioná-la demais. Conhecia-a bastante e sabia o quanto ela era teimosa. Bem podia cismar de ter aquele filho só para contrariá-la. Chegando à casa, Vivian pediu licença e subiu ao seu quarto. Sentia-se um pouco enjoada e precisava descansar. Ela se deitou, sentindo a cabeça a rodar, e logo adormeceu. E sonhou. Em seu sonho, havia um homem parado ao seu lado, ao pé da cama, olhos vermelhos injetados de sangue, que lhe dizia sarcástico. O que pensa que está fazendo, Althea? Por que me desafia? Deixe-me em paz, gritou ela. Não quero nada com você. Você está morto. Morreu há séculos. E você? Por acaso vive? Pois então não vê que respiro, que falo, que sinto. Eu existo. Mas você, não. Você não existe. Se assim como diz, então não devia estar falando comigo, não é mesmo? Mas está. E se está, é porque eu também existo e estou mais vivo do que você. Não. Você é um demônio. Uma assombração do passado que voltou para me amedrontar. Vá embora. Você não pode mandar em mim, Althea, não tem moral para isso.
Só porque tem um corpo de carne não significa que seja melhor do que eu. Sou melhor do que você, sim. Eu vi a luz. Mas não soube guardá-la dentro de si, não é mesmo? Oh! Vá embora. O que quer de mim? Por que me atormenta tanto traço? Você sabe o que quero. Olhou para a barriga de Vivian. No mesmo instante, ela levou a mão ao ventre e começou a se agitar, gritando feito louca. Meu filho. Meu filho não. Você nunca o terá. Vá embora, demônio, suma daqui. Vá embora, vá embora. Estrondosas batidas na porta despertaram Vivian de seu pesadelo. Ela acordou suando e ofegante, e passou a mão pela testa, sentindo as gotas de suor que deslizavam até o seu rosto. Foi um sonho, disse em voz alta e começou a rir. Meu Deus, como sou tola. Foi apenas um sonho. Vivian, vinha uma voz do lado de fora do quarto. Abra, Vivian, sou eu. Reconhecendo a voz de Padre Tobias, Vivian se levantou e foi abrir. Ele a olhou assustado, vendo o estado em que ela se encontrava. Eu estava dormindo, desculpou-se ela. Não faz mal, Vivian. Você está bem? Sim. Tive um sonho estranho, mas estou bem. Que sonho? Não me recordo direito. Um homem esquisito, olhos vermelhos, chamando-me de um nome diferente. Não me lembro bem. Bobagem, deixe para lá. Com certeza, nervosismo de mulher grávida. Padre Tobias sentou-se na cama e chamou Viviane para o seu lado. Ao sentar-se junto a ele, seu coração disparou e ela abaixou os olhos, com medo de que ele ouvisse. Por que será que ele a perturbava tanto? Ele era um padre e, pior, não sentia nenhuma atração por mulheres. E ela? Estava noiva, grávida de outro homem. Como podia sentir-se atraída por ele sempre que o via? Sentindo a face enrubescer, Vivian virou o rosto para a janela e ficou esperando que ele falasse. Vivian, sabe que gosto muito de você, não sabe? Ela o encarou emocionada. Será que estava mesmo começando a gostar dela? Se isso fosse verdade, ela seria capaz de abandonar tudo por ele. Até mesmo Jules. Por mais que o amasse, seu amor não chegava aos pés do que sentia por Padre Tobias. Por ele, valeria a pena enfrentar qualquer coisa. O desprezo da sociedade, o preconceito, a miséria. Até mesmo uma vida sem sexo. Qualquer coisa. Sentindo o rosto afogueado, ela retrucou indecisa. O que quer dizer? Quero dizer, Vivian, que gosto de você e me importa o seu futuro. Meu futuro? Como assim? Não estou entendendo. Ele apontou para a barriga dela, e ela balançou a cabeça. Já estava começando a entender. Veio aqui novamente para tentar me convencer a tirar o meu filho. Não. Vim aqui para lhe dizer o quanto gosto de você e o quanto me fará sofrer a sua infelicidade. Sofrer? Não estou entendendo. Você me ama, Vivian? Ela ficou confusa. Jamais poderia esperar uma pergunta assim tão direta, vinda de Padre Tobias. Sim, sabe que sim, respondeu ela, o coração disparado, recusando-se a crer que aquilo estivesse acontecendo. Então, por que não faz o que estou lhe pedindo? Vivian olhou para ele com profunda emoção. Será que lhe pedi aquilo porque também a amava? Mas o que o fizera mudar de ideia? Será que Glenna estava enganada a seu respeito? Tobias. Padre Tobias. Por favor, Vivian, escute-me. Sei que quer ter esse filho. Mas será ele mais importante do que a minha? Afeição? Afeição? Viviane não podia acreditar no que estava ouvindo. Sim, afeição. Gosto de você, Vivian, já lhe disse. E é por isso que lhe peço para pensar bem no que vai fazer. Esse filho poderá ser um empecilho. Por quê? O que está querendo dizer? Por acaso vai ficar comigo se eu o tirar? Eu não disse isso. Então, o que quer dizer? Não estou entendendo.
Você vem até aqui com essa conversa de que gosta de mim e que meu filho pode ser um empecilho. Para quê? Para o nosso amor? É isso, Padre Tobias. Você me ama. Ele a encarou com profundo pesar. Naquele momento, teve vontade de sair correndo dali e nunca mais aparecer. Mas não podia, estava preso a Julius por um compromisso. Mas, por uma ameaça. Ou ele convencia Vivian, ou Julius acabava com ele. Não tinha escolha. Sabia que a estava iludindo e sabia o quanto ela sofreria quando descobrisse a verdade. Mas ele era um fraco, um covarde, e jamais poderia deixar que o mundo conhecesse o seu segredo, o seu erro, a sua vergonha. Ainda encarando-a, ele respondeu sem muita convicção. Amo. Oh! Deus, obrigada, exclamou Vivian, atirando-se a seus pés e beijando-lhe as mãos. Sabia que esse dia chegaria. Pouco à vontade naquele papel, Padre Tobias segurou-a pelos braços e ergueu-a, tentando desvencilhar-se do abraço que ela queria lhe dar. Por favor, Vivian, contenha-se. Sou um padre. Ainda. Lágrimas de felicidade começaram a escorrer de seu rosto. Então ele pretendia abandonar o sacerdócio para ficar com ela. Só podia ser. Ela estava tão feliz, tão embevecida com as suas palavras, que não percebia o tom de superficialidade e insegurança com que eram pronunciadas. Além disso, Décius, aproveitando-se da fraqueza de caráter de Vivian e do amor cego que ela devotava ao padre, tratou de ampliar o seu sentido, e Vivian recebia as palavras do padre com uma intensidade que elas, efetivamente, não possuíam. Na verdade, Décius soube muito bem ser oportunista. A ocasião propiciava e tudo o que Vivian mais queria no mundo era ouvir que Padre Tobias a amava. Décius nem precisou de muito esforço para convencê-la. Bastou que bloqueasse sua mente a qualquer sopro de razão e nela inserisse imagens de felicidade ao lado de Padre Tobias, e Vivian acreditou nas palavras que ele lhe dizia sem nem de longe imaginar que pudessem não ser verdadeiras. Ao final de alguns minutos, em que Vivian tentava conter a ansiedade e a emoção, ela falou: farei o que quiser. Qualquer coisa. Tudo para tê-lo a meu lado. Então, minha querida, precisa começar livrando-se desse, digamos, pequeno obstáculo. Apesar de lamentar a perda do filho, aquilo não significaria nada diante de uma vida de felicidade ao lado de Tobias. Se ele a amava e pretendia ficar com ela, era natural que quisesse ter seus próprios filhos. E ela não poderia pretender que ele aceitasse o filho de outro homem. Mas, no final de contas, aquela gravidez até que lhe fora providencial. Não fosse por ela, Padre Tobias jamais teria tomado coragem para se declarar. Vendo-se na iminência de realmente perdê-la, e para sempre, Tobias não conseguiu suportar a ideia e acabou superando os obstáculos para ficar com ela. E Glena estava enganada. Padre Tobias não era nada daquilo que ela pensava. Não era homem, pois sim. De onde ia que tirar aquelas ideias? Só se também gostasse dele. Sim, na certa era isso mesmo. Só isso explicava a vida de solidão que ela levava desde a morte do marido. Uma mulher bonita, jovem ainda, rica, com todos os homens a seus pés. E não queria ninguém. Porque também amava Padre Tobias. E quando descobrira que ela, Vivian, também se apaixonara por ele, tratou logo de inventar aquela história absurda só para afastá-la dele. E sabe-se lá o que ela também não teria inventado para o padre a seu respeito. Mas nada disso agora tinha mais importância, era o que Décius lhe sugeria. Tobias se declarara e estava disposto a ficar com ela. Contudo, havia criança. Pensando nela, Vivian achou que já não era mais assim tão importante. Era apenas um feto inanimado, nem tinha vida ainda. Nem alma deveria ter. Ela agora estava decidida. Faria o aborto, casar-se-ia com o Padre Tobias e teria muitos filhos. Isso a compensaria pela perda que estava prestes a sofrer.
Vivian deu um salto e estalou um beijo na face de Padre Tobias, falando animada. Está certo, Tobias. Farei como me pede. Tudo em nome do nosso amor. Ele abaixou os olhos e pediu perdão a Deus, saindo do quarto de Vivian vagarosa e silenciosamente. Dali partiu direto para a casa de Jules, que muito se alegrou ao vê-lo. Traz-me boas notícias, espero, falou Jules ansiosamente. Sim, respondeu ele secamente. Temo que sim. Vivian concordou. Vai fazer o aborto. Excelente. Trabalhou muito bem, meu caro padre. Diga-me. O que fez para convencê-la? Isso não tem importância. E agora, espero que cumpra sua parte no trato. Não se preocupe. Seu segredo estará muito bem guardado comigo. Esfregando as mãos nervosamente, Padre Tobias olhou para o chão e falou com certa aspereza. Preciso partir o quanto antes. Certamente. Já está tudo arranjado. Que tal Aberdeen? Escócia? Sim. É bem distante daqui. Creio que ninguém irá incomodá-lo lá. Muito menos Vivian. Apenas a minha consciência, pensou Padre Tobias, mas respondeu. Não. Estou certo de que não. Uma semana depois, ao saber que Vivian havia finalmente abortado a criança, Padre Tobias partiu. Tomou a carruagem ao amanhecer e sumiu sem se despedir de ninguém, rumo a Aberdeen, implorando a Deus que o perdoasse e livrasse sua alma do inferno. O aborto foi bem sucedido, mas, a exemplo do que ocorrera com Lucy, Vivian ficou para sempre impossibilitada de gerar uma criança. Quando o aborto foi concluído, o espírito de Joseph foi adormecido por Laurence e reconduzido ao mundo espiritual. E é derrotado, o perispírito ressentido com a violência do aborto. Sua mente, bastante confusa, não se dera ainda conta do que realmente acontecera. Por mais que soubesse dos riscos que corria, Joseph estava quase certo de que conseguiria fazer Viviane resistir aos ataques das trevas, e a falência daquela empreitada fora-lhe profundamente dolorosa. Por isso, não podia ainda despertar. Precisava primeiro restabelecer seu perispírito, alimentando de energias revitalizante, para depois enfrentar a frustração da derrota. No lado negro do astral, entretanto, Rupert e Décius comemoravam o que eles consideravam uma vitória das trevas. Meu amigo, dizia Rupert, sabia que você era bom obsessor. Mas não esperava que fosse tão competente. Ora, Rupert, não foi nada, dizia Décius com modéstia. Os encanados é que tinham um espírito fraco. Isso é. Mas, ainda assim, você se mostrou muito capaz. Estou até pensando em dar-lhe uma promoção. Jura? É preciso jurar? Minha palavra não basta. Claro que basta. Mas é que fiquei surpreso. Pois é, Décius. Você sempre foi meu amigo, desde quando estávamos encanados. Mas agora você se superou. Por isso, vou lhe dar um lugar de destaque. Quero que se mude para o meu castelo e seja meu assessor direto. Então, o que me diz, hein? Rupert, estou profundamente agradecido. Nem sei o que lhe dizer. Então não diga nada. Vá buscar suas coisas e mude-se o quanto antes. Mas não vá achando que terá moleza. Vá continuar trabalhando, mas estou pensando em lhe dar um exército para comandar. O quê? Um exército? Para mim? É porque o espanto. Você já não foi general? Mas isso foi há tanto tempo. E daí? Essas coisas, a gente nunca esquece. E depois, nosso trabalho com Altera ainda não terminou. Para dizer a verdade, acho que mal começou, e você vai precisar de alguém que o ajude. É verdade. Pois então, o que está esperando? Vamos, homem, avie-se. Temos a eternidade, mas o tempo de Altea é contado. Quer perdê-la novamente para a luz? Assim aconteceu. Décius,
Agora fortalecido por uma legião de soldados das trevas, tinha a seu dispor espíritos das mais variadas vibrações, todos prontos a fazer o que ele mandasse. Era seu mestre, seu general, e eles só obedeciam às suas ordens. Até mesmo Rupert, que era o maioral por ali, não se intrometeria com seus homens. E apesar de ter que executar alguns trabalhos extras, dos quais Rupert encarregava, sua prioridade ainda era Vivian, ou Althea, como preferia chamá-la. E ele continuaria cuidando dela direitinho, até que ela morresse ou se matasse. Nem que tivesse que levar a vida inteira. Nos primeiros dias após o aborto, Vivian estava ainda muito fraca para sair. Perdera muito sangue, e o médico fora chamado às pressas. George, apesar de preocupado, foi retirado do quarto. Não era necessário que ele soubesse o que havia acontecido, e Christine mentiu para ele, dizendo que Vivian sofria de males próprios do sexo feminino, e era melhor ele não se meter. Para o médico, porém, não pôde mentir. Colocado a par de tudo, o facultativo balançou a cabeça, prescreveu a medicação e a hemorragia não era séria e estancaria em pouco tempo. Depois que ele saiu, Vivian virou-se para a mãe e disse: "Satisfeita, mamãe?" "Sim, e você também vai estar. Depois que estiver casada, vai se convencer de que fez o melhor. E vai poder então encher a minha casa de netos." Vivian já estava convencida. Só que não se submeter àquele aborto por causa de seu casamento com Jules. Fora por causa de Padre Tobias, na esperança de tê-lo que fizera aquilo. Mas ela sabia que não podia contar nada à sua mãe. Se Christine soubesse, jamais consentiria. Muito menos seu pai. Casar-se com um padre. Jamais. Seria a desonra total, além de uma heresia para a qual não conseguiria perdão. Em virtude disso, Viviane preferiu não dizer nada. A única pessoa em quem podia confiar naquele momento era em Lucy. Era sua irmã e sabia de seu estado. Não diria nada a ninguém. Com Glenna, não poderia contar nunca. Se descobrisse o que ela e Padre Tobias estavam prestes a fazer, com certeza, contaria tudo a seu pai. Ela sabia que Glenna gostava muito dela, mas o seu amor pelo padre falaria mais alto, e ela não poderia suportar ver-se rejeitada e preterida no coração do homem a quem amava. Àquela altura, Padre Tobias já devia estar sabendo do que lhe acontecera. Mas deveria estar com medo de deixar transparecer alguma coisa aí, por isso, ainda não viera. Precisava mandar chamá-lo. Era preciso que ele soubesse que ela estava bem e esperando por ele. Agora estavam livres. Podiam se amar e fugir para viver o seu amor longe dali. A única pessoa que poderia ajudá-la era Lucy. Vivian tinha certeza de que a irmã faria o que ela lhe pedisse e, quando a mãe já ia saindo, a fim de deixá-la descansar, pediu-lhe com uma vozinha de doente: "Mamãe, será que poderia chamar a Lucy para mim? Por que não tenta dormir? O médico falou que você precisa descansar. Porque não quero ficar sozinha. Pensei que Lucy talvez pudesse me fazer companhia." "Está bem." Minutos depois, Lucy apareceu. "Como está?" perguntou com sincera preocupação. "Bem. Sangro bastante, mas o médico disse que não é nada grave. Graças a Deus. Rezei tanto por você, Vivian." "Eu sei. E agradeço por isso. Foi melhor assim. Você vai ver." "Não preciso ver. Eu já sei. Tenho certeza de que fiz o melhor para mim." Lucy olhou-a desconfiada. Sabia que abortara contrariada. No entanto, algo no tom de voz de Vivian lhe dizia que ela estava feliz, e Lucy se espantou. "O que há com você, Vivian? Está diferente. Quero dizer, não é por causa do que lhe aconteceu. Mas não sei. Seu rosto parece irradiar uma felicidade, não sei definir." "Minha querida Lucy, pois você está absolutamente certa. Estou felicíssima." "É?
Não está triste por ter tirado a criança? Um pouco. Mas foi por um bom motivo. Jules não é um bom motivo. E quem falou em Jules? Como assim? Se não está se referindo a Jules, de quem está falando então? Lucy estava visivelmente confusa e quase caiu da cadeira quando Vivian disparou. Estou falando de Padre Tobias. Vamos nos casar. O quê? Indignou-se Lucy, levando a mão ao coração e levantando-se de sobressalto. Mas o que está dizendo, Vivian? Por acaso enlouqueceu? Vivian conseguiu fazer com que ela se acalmasse e se sentasse novamente e, em detalhes, contou-lhe tudo, desde a primeira vez em que se declarara para ele até a conversa que tiveram antes do aborto. Oh, Lucy é maravilhoso. Ele me ama. Ele me ama, Lucy. E eu amo tanto, mas tanto que chega até a doer. Vivian percebeu um brilho indefinível no olhar de Lucy, que começou a falar, a voz triste e pesarosa. Vivian, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Lucy. Apenas fique feliz por mim. É uma loucura, bem sei, mas uma loucura deliciosa e... Cale-se, Vivian, cortou Lucy, à beira das lágrimas. Você está fora de si, não sabe o que está dizendo. Não, Lucy, sei sim. É verdade. Nós nos amamos. Lucy ocultou o rosto entre as mãos e desabafou num sussurro. Agora compreendo tudo. Minha pobre Vivian, não sabe de nada, não é mesmo? Finalmente notando o tom pesaroso que carregava a voz de Lucy, Vivian ergueu-se na cama e revidou alarmada. O que houve, Lucy? Aconteceu alguma coisa com Padre Tobias? Vamos, Lucy, diga-me, pelo amor de Deus. O que você sabe que eu não sei? Sem saber bem como dar-lhe aquela notícia funesta, Lucy abaixou a cabeça e murmurou. Vivian, Padre Tobias foi embora. Partiu ontem de manhã. O quê? Não, Lucy, não é verdade. Por que ele partiria? Nós nos amamos, vamos fugir juntos. Pare, Vivian, e ouça-me. Detesto ter que lhe dizer isso, mas é a verdade. Ele se foi, sem nem se despedir de ninguém. Pensei que soubesse. Mas como? Foi para onde? Quando volta? Não volta a Vivian. Ele foi embora. Saiu daqui levando todos os seus pertences. Disse a Glenna que nunca mais vai voltar. A Glenna? Foi. Foi a única de quem se despediu. Foi ela quem nos contou. Vivian começou a chorar baixinho, tentando ver algum sentido nas palavras da irmã. Mas por quê, Lucy? Por que ele faria uma coisa dessas? Ele disse que me amava. Não, Vivian, ele não pode amá-la. É um sacerdote, um padre tem a vida consagrada a Deus. Mas ele vai abandonar o sacerdócio. Por mim. Porque ele me ama. Se amasse mesmo, não teria partido quase como um fugitivo. Não. Não pode ser. Não acredito. Você está mentindo. Por que está mentindo, Lucy? Por quê? E por Glenna? Foi ela quem lhe pediu para me dizer isso. Foi ela, não foi? Vivian, fora de si, começou a gritar, tentando levantar-se da cama. Ouvindo a gritaria, Eve apareceu, e Lucy, em desespero, ordenou-lhe. Ajude-me, Eve, depressa. Sem nada a entender, Eve ajudou Lucy a conter a fúria de Vivian e, a muito custo, conseguiram dominá-la e conduzi-la de volta ao leito. Apavorada, Eve balbuciava. Senhora. Não quer que chame Lady Christine? Não. Deixe minha mãe fora disso. Mentirosa, gritava Vivian. Por que está fazendo isso comigo? Por quê? Vivian, por favor, acalme-se. Lucy e Eve seguravam Vivian firmemente, até que ela, dominada pela exaustão que a hemorragia e o esforço lhe causavam, deixou-se tombar sobre as almofadas e cerrou os olhos, a respiração ofegante a acusar-lhe o cansaço. Vendo que ela adormecera,
Lucy mandou que Ivy ficasse ali e não saísse de seu lado. Precisava falar com Glenna. Durante uma semana, Viviane permaneceu presa ao leito, vítima de estranha febre. Por mais que os médicos tentassem, não conseguiam debelar a febre, e Viviane ia perdendo forças a cada dia. Ninguém, à exceção de Lucy e Glenna, conhecia a causa daquela enfermidade. George e Christine já pensavam em alguma moléstia grave, ainda mais porque Christine, conhecendo o aborto a que Viviane se submetera, temia alguma infecção interna desconhecida, dentre as que se ouvia falarem. Quanto a Jules, ficou satisfeito e louco para poder reiniciar seus momentos de prazer nos braços dela. Apesar de saber das injustas acusações que Viviane lhe endereçara, a afeição de Glenna falou mais alto, e ela montou guarda na cabeceira da doente. Dia após dia, Glenna chegava e lhe fazia companhia, pedindo a Deus que ela se restabelecesse logo. Em várias de suas visitas, Francis acompanhava, ajoelhando-se ao lado de sua cama e orando fervorosamente, implorando ao Criador que não a deixasse morrer. Vivian, por sua vez, sentia-se desprender do corpo e flutuar, muitas vezes encontrando Décius e Rupert a seu lado, rindo de sua desgraça e chamando-a para partir com eles. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Outras vezes, sentia como se alguém estivesse drenando seu sangue ou algo parecido, e era como se a vida fosse se esvaindo de suas veias, e ela sentia um esmorecimento energético, uma fraqueza de espírito, uma vontade de morrer. Nessas ocasiões, os soldados de Décius debruçavam-se sobre o corpo dela e punham-se a sugar-lhe as energias, como perfeitos vampiros, retirando de seu sangue toda a essência da vida que animava o seu corpo. No plano superior, Joseph, sentindo ainda as consequências traumáticas do aborto que sofrera, nada podia fazer. Também ele estava enfraquecido, tentando recobrar a consciência do que acontecera. Era-lhe ainda difícil concatenar as ideias, e o espírito não entendia como podia estar ligado ao útero energético de Vivian, e ao mesmo tempo, encontrar-se ali, deitando naquela cama de hospital. Mas havia uma oração que, de tão sincera, foi recebida pelos mentores espirituais encarregados daquela colônia. Deus havia ouvido as preces de Francis, que pedia por Vivian, e mandou um dos espíritos de luz em seu socorro. Irei vê-la imediatamente, disse Laurence. Joseph ainda está impedido de fazê-lo. Deixe que eu vá, sugeriu Oliver, amigo espiritual de Jules. O estado de Viviane e de Joseph é também responsabilidade e eu sou encarregado da orientação dele. Não se culpe, Oliver. Você foi designado para auxiliar Jules em sua jornada terrena, não para responder pelas suas atitudes. Só a ele cabe a responsabilidade por seus atos. Não me sinto culpado, mas, ainda assim, gostaria de ir. Sabe que fomos irmãos em outras vidas e que me sinto responsável por ele. Muito bem. Se for assim, então vá. Que Deus o acompanhe e o ajude a disseminar a luz nos corações que ainda a vivem de sombras. Quando Oliver entrou nos aposentos de Vivian, Francis estava ajoelhado ao pé da sua cama, e Glenna conversava baixinho com Lucy. Aproximando-se delas, Oliver pôde sentir as vibrações de pena e de revolta, vindas de Glenna e de Lucy, respectivamente. Aquilo não era bom. Precisava limpar primeiro o ambiente, e vibrações daquela espécie só serviam para aumentar ainda mais aquela aura de dor e sofrimento. Oliver se aproximou das moças e colocou as mãos sobre a testa de cada uma delas, fez rápida oração e falou com voz suave. Minhas meninas, Vivian agora precisa de amor e compreensão. Não falemos nem pensemos coisas tristes ou amargas. Vamos doar-lhe somente amor e alegria. Em seguida, juntou as mãos em concha e soprou, no espaço astral que separava as duas, uma espécie de poeira iluminada, que Glenna e Lucy inspiraram sem nem perceber. Na mesma hora, um bem-estar indizível tomou conta delas, e Glenna começou a dizer: Deixemos isso para lá, Lucy.
Agora não adianta mais. O mal já está feito e não há como remediá-lo. Agora precisamos pensar em Vivian. Ela precisa de nossa ajuda, e nós não devemos piorar a sua situação pensando em coisas tristes. Tem razão. Deixemos de lado as nossas mágoas e diferenças, e concentremo-nos apenas no bem-estar de Vivian. Isso mesmo. Pensemos nela com saúde e alegria. Oliver sorriu e se aproximou de Francis. Notou quanto sua aura estava límpida e cristalina, com raios azuis brilhantes circundando o seu corpo. Nem precisou auscultá-lo para perceber a suavidade que envolvia seu coração, a paz que o invadia, a fluência do amor e da fé através de seus pensamentos. Ele não era religioso nem costumava orar com frequência, mas o amor que sentia por Vivian, naquele momento, fez com que se voltasse para Deus com fé, na esperança de que ele ouvisse e a salvasse. Devido à sutilização de seus sentimentos, Francis estava apto a trocar energias e experiências com o mundo astral, e logo que Oliver a cercou dele, sentiu uma suave e indefinível fragrância, um frescor agradável, como se uma brisa amena começasse a soprar em seu rosto. Voltando os olhos para a janela, porém, notou que as cortinas estavam paradas e que o ar não se mexia. Mas a sensação continuava, e Francis foi sentindo um leve arrepio percorrendo toda a sua coluna, tocando a sua pele, eriçando os seus pelos. Não se assustou. Ao contrário, lembrou de Jesus e pensou se não seria um enviado seu que ali estivesse para auxiliar. Sim, sussurrou Oliver em seu ouvido. Vim em nome de Deus e de Jesus. Francis sorriu calmamente, sentindo em seu íntimo uma confiança inigualável no Criador, certo de que uma centelha divina acabara de se manifestar ali. Satisfeito com o campo vibratório de Francis, Oliver deixou e voltou-se para Vivian. Ela dormia um sono agitado, remexendo-se no leito a todo instante, a respiração ofegante e entrecortada. Mesmo dormindo, entregava-se a extenuante excitação, e seu coração disparava o menor sinal de sobressalto. O perispírito flutuava alguns centímetros acima do corpo, e de suas narinas saía uma fumaça cinzenta, consequência do estado de abatimento a que se deixara levar. Ao redor de seu corpo, nuvens igualmente cinza impregnavam de vibrações de tristeza e desânimo, induzindo-a ao desejo de autonegação e destruição. Na base do crânio havia pontos escuros e cobertos por uma crosta que parecia de sujeira, resultado da constante vampirização de que fora vítima. Naquele momento, não havia ali outras consciências. O ambiente não estava propriamente limpo, mas livre de espíritos menos esclarecidos. A oração de Francis, que irradiava sobre Vivian naquela luz azul brilhante, conseguirá arredá-los, ao menos provisoriamente, o suficiente para que Oliver pudesse agir. Equilibradas as energias vibratórias de Glenn e Lucy, que agora mantinham agradável conversa sobre flores e a natureza, Oliver colocou-se no meio do quarto e começou a irradiar uma luz violeta por todo o aposento. Tensionava, com isso, purificar e harmonizar o ambiente, limpando-o das impurezas, não só provenientes dos espíritos vampirizadores, como também dos pensamentos destrutivos da própria Vivian, que facilitavam o acesso desses seres menos esclarecidos. Aos poucos, as baixas vibrações que tornavam o local sufocante foram se elevando e sutilizando, livrando os encanados das energias negativas que circulavam ao redor e dentro de cada um. Restaurada a harmonia espiritual, Oliver voltou para perto de Vivian e experimentou-lhe a testa. Ela ardia em febre e sentia calafrios por todo o corpo. Mais acima, seu perispírito continuava preso à carne por um tênue fio prateado, que em breve se romperia. Era preciso fazer alguma coisa imediatamente, ou ela acabaria desistindo de lutar e se entregaria ao desânimo, e a fraqueza de seu organismo faria com que ela perdesse mesmo a vontade de viver. Era preciso debelar aquela febre que a consumia. Colocando uma das mãos sobre a testa da moça e outra na fronte de Francis, Oliver pôs-se a transferir um pouco da energia luminosa de um para a outra,
servindo de canal para que aquela luz azul fluísse entre os encanados. Aos poucos, revitalizado por aquela cor suavizante, o corpo de Vivian foi se acalmando e sua pulsação cardíaca se normalizando, atingidos pelos efeitos relaxantes e adstringentes do azul. Alguns minutos depois, a febre começou a ceder e a respiração foi se acalmando. A excitação foi diminuindo, e Vivian experimentou uma quietude benfazeja, uma paz reconfortante, e sentiu que a tensão daqueles últimos dias começava a diminuir. Seu corpo mental, desfrutando agora de sereno repouso, logo se conectou a níveis mais elevados de percepção, e aquelas ideias obsessivas e destrutivas começaram a ceder lugar a uma consciência mais amena e sutil, colocando-a mais próxima da verdade e da compreensão. Quando ela abriu os olhos, viu Francis a seu lado em profunda constrição. O rapaz, absorto em suas orações, não se deu conta de que ela havia acordado e deu um pulo quando escutou a sua voz débil,